Como está a cabeça dos russos nessa negociação entre Cruzeiro, Zenit e Gerson? Vamos falar sobre esse assunto, mas antes eu quero te pedir, tá? Você que tá aqui com a Cláudio Silva TV, com o Cláudio Silva, na Cláudio Silva TV todos os dias, deixa o seu like, hypa o vídeo, pega o link, manda nos seus grupos do WhatsApp, vem com a gente e bora falar do jogo. O que acontece? Falar do jogo aqui na Cláudio Silva TV é divertido, né? A gente procura sempre elaborar algumas coisas que o torcedor não costuma ter a visão imediata. E aí a gente vai, graças a Deus, se destacando nesse cenário, nesse mundo mirabolante que é as redes sociais e especificamente aqui no YouTube. Vamos lá, uma análise sobre este momento. Os russos conseguiram compreender neste momento que, quer dizer, não neste momento, né? A coisa já vinha caminhando, já vem caminhando há alguns dias, e eles compreenderam que de fato o Gerson não quer ficar por lá. E aí você manter um jogador que não está satisfeito com o lugar, com o que é oferecido, com o que é feito, com o que é posto, você acaba desequilibrando as coisas. Isso não é bom para nenhuma instituição, porque acaba dividindo, separando, machucando, magoando os outros jogadores desse mesmo elenco que estão ali entregando muito no dia a dia e ver o outro jogador infeliz. Isso acaba incomodando e atrapalha. Então o Cruzeiro, que já tinha o entendimento lá atrás de que a equipe do Zenit não aceitaria a proposta de 12 milhões, com a inclusão do passe do Jonathan Jesus, iniciou dentro de um processo de escala, até chegar, claro, o Zenit pedindo 40 milhões e o Cruzeiro trabalhando passo a passo. O Cruzeiro agora tem grandes negociadores, né? Trabalhando passo a passo para chegar no número que o Zenit de fato quer. Pede 40 para cair para 30, oferece-se 20 para chegar nos 30, todo mundo tranquilo, feliz, de uma forma leve e suave. E aí, o que nós temos como informação é que o Cruzeiro e o Zenit estão a detalhes, por detalhes, detalhes burocráticos para que possam sacramentar a negociação, que vai ser a negociação histórica aqui no nosso país. O jogador mais caro já comprado por um clube brasileiro se chama Gerson e que vai vestir a camisa do Cruzeiro, muito provavelmente, só se acontecer algo mirabolante, um daqueles fenômenos do futebol que nós acostumamos falar aqui com vocês quando o Cruzeiro está dentro de um processo de negociação. A negociação se dá por um valor de 10 milhões de euros pagos à vista e o resto dividido em algumas parcelas que a gente não sabe como funciona, de 3 em 3 meses, de 5 em 5 meses, não é todo mês, né? Normalmente não é assim. E aí a coisa está muito, mas muito bem encaminhada para que possa acontecer. Qual que é o impacto que isso causaria no futebol brasileiro e no Cruzeiro? No futebol brasileiro causaria um impacto de que, puxa vida, como está o Cruzeiro no mercado de fato? O Cruzeiro é um clube que saiu do jeito que, da situação que saiu, do jeito que estava, e agora chega em uma situação em que o credencia a olhar dentro dos olhos da equipe hoje financeiramente mais poderosa dentro do país, que no caso é o Flamengo. E é lógico que tem ali o Palmeiras, que a gente não pode ignorar. Embora a mídia do eixo está ignorando, mas nós temos que chegar com os pés no chão, tendo um entendimento de que o Palmeiras ainda está um passo à frente do clube estrelado. No entanto, esse recado é um recado muito bem dado, um recado forte, um recado que mostra que de fato o Cruzeiro chega para poder estar se credenciando para a briga direta por todos os títulos que serão disputados, e como foi dito pelo Tite hoje, já começa pelo campeonato estadual. Qual o impacto que isso causa no Cruzeiro? Dentro da instituição, como time, causa um impacto gigantesco no que diz respeito a um salto técnico que o Cruzeiro ganha ao contratar um jogador que tem condições. Há 6 meses atrás era titular da seleção brasileira com o técnico Carlo Ancelotti, menos que isso, há poucos dias atrás, era titular da seleção brasileira com o técnico Carlo Ancelotti. Então, o nível técnico é elevado de uma forma suprema. Qual o impacto disso fora de campo? O impacto disso fora de campo
é algo também que ainda nós não conseguimos medir. O Cruzeiro passa de um time discreto, de contratações discretas, de nomes que se tornariam importantes ao vestir a camisa do Cruzeiro, para um clube que contrata jogadores importantes. Aí a gente vai se lembrar de todas as contratações das 2, 3 últimas janelas anteriores e agora mostrando o que está concretizado dentro deste novo formato, trazendo um jogador de renome mundial. Gostando você ou não? Renome mundial. Jogador que já passou por 2 ou 3 vezes na Europa, jogador campeão da Copa Libertadores, campeão brasileiro, campeão Copa do Brasil, titular de seleção brasileira e capitão da melhor equipe hoje do futebol brasileiro e sul-americano. Nós estamos falando de um jogador de nível mundial. No caso, o Gerson. Então, o impacto midiático ele é fantástico. Ele faz com que, obrigatoriamente, os grandes cronistas do nosso futebol, do nosso país, tenham, como eu já disse, não causando uma redundância, a obrigatoriedade de falar dessa instituição, porque aqui encontram-se jogadores midiáticos suficientes para chamar a atenção de toda a mídia e, consequentemente, terem a necessidade de levantarem e colocarem ali como premissa especialistas que tratam especificamente, exclusivamente de Cruzeiro. Se você for observar, todas as grandes mídias tradicionais, sejam aqui no YouTube, que deixou de ser alternativo, né, que já não é mais secundário e se torna primário, assim como é a TV, como é o rádio, todas as grandes têm um setorista que cobre o Cruzeiro no seu dia a dia hoje, fazendo apurações, boletins e afins. Então, impacto, tanto fora de campo quanto dentro de campo, fantástico, quanto para a instituição, quanto para o cenário no contexto geral, maravilhoso. O Cruzeiro está muito bem. O técnico Tite já falou a maneira que ele pretende utilizar esse jogador, né? Falou de 3 funções ali especificamente, e isso mostra que de fato a negociação está muito, mas muito bem encaminhada. Nós tivemos aí um posicionamento, né, do Mauro César, falando que é um risco o Cruzeiro contratar um jogador da dimensão que está querendo contratar, trazer o Gerson, pode se tornar um erro. Não pode. Sabe por quê? É porque ele não está indo para o Flamengo, ele não está retornando ao Flamengo, ele não está indo para o Corinthians, ele não está indo para o Palmeiras, ele não está voltando para o eixo. Ele saiu do eixo e agora volta para um clube extremamente endinheirado, como é o Cruzeiro, para poder fazer frente com os queridinhos deles. E aí eu acho ridículo, porque não tem problema nenhum você torcer para nenhuma instituição e todo mundo saber que você torce. Agora, você não precisa banalizar os demais para enaltecer o que é seu. Você pode simplesmente reconhecer o valor do outro, mas também valorizando, reconhecer o valor do seu, mas também valorizando o que é do outro. Porque, puxa vida, a forma que eles agem, haja vista a situação que envolve a mais recente, Gabriel Barbosa. O Gabigol, quando viria para o Cruzeiro, ele não prestava para jogar mais futebol, e principalmente para ser o resolvedor de problemas. Bom, ele não foi titular. Por que ele não foi titular? Porque o Cruzeiro teve o artilheiro do país, o bola de prata, o craque do país, vestindo a camisa 9 e jogando naquela posição que pertencia, a 19 no caso, que pertencia ao Gabigol. Foi contratado para ser o centroavante, mas ninguém contava que o Caio Jorge ia fazer a temporada que fez. Aí ele foi para o Santos e do nada se tornou um grande jogador, um craque que pode disputar até a próxima Copa do Mundo, não é? Então, tá aí para o torcedor do Cruzeiro que não consegue ver a forma que eles manipulam não só o público deles, mas um público no geral, e óbvio, consequentemente faz respingar, inclusive na avaliação e análise dos próprios jornalistas, analistas, cronistas, comunicadores e afins. Então o Cruzeiro precisa continuar nessa tomada, né? Não pode parar só no Gerson. Eu acho que se trouxer só o Gerson não é só, né? Eleva no nível hard a capacidade técnica e qualidade da equipe,
Porém, existem outras posições que são carentes. Vamos aguardar, quinta-feira está chegando, grande reunião amanhã para a definição final daquilo que de fato irá acontecer. Detalhes, apenas detalhes burocráticos, pelo menos é o que sabemos, que separam o Cruzeiro da maior contratação da história do futebol brasileiro.